nós vamos ao supermercado, vai acontecer isto, isto e isto, tu vais poder comprar ou não, tu vais poder escolher ou não, e isto é mostrar o futuro. Quando nós chegamos lá, a probabilidade de haver uma birra é muito menor, porque nós só temos que lembrar, vai acontecer numa primeira vez, numa segunda vez, é possível, mas nós só temos que nos relembrar do acordo que nós fizemos. E às vezes o acordo não tem que ser feito 3 dias antes, pelo contrário, é no caminho, pode ser 2 minutos antes de entrarmos no shopping. Olá, bem-vindos ao DECO-Pod. O meu nome é Carla Dourado e faço parte da equipa do Gabinete de Proteção Financeira da DECO. Hoje contamos com a participação da Cristina Judas, fundadora do High Money, que através de uma abordagem inovadora transforma mentalidades e comportamentos financeiros das famílias. Olá Cristina, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu gostava de saber o que é que levou uma aluna de engenharia a acabar aqui no caminho da educação financeira infantil. Olha, antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar a ser convidada para participar neste podcast de uma instituição tão relevante, principalmente quando estamos a falar dos portugueses e da defesa dos consumidores, porque literacia financeira e educação financeira também é isto, não é? Exato. É nós também ajudarmos, ao fim e ao cabo, os portugueses também a defenderem e a consumirem de uma forma muito mais consciente. Como é que uma engenheira com 20 anos de prática na engenharia, porque podia ter sido uma área que eu não tivesse abordado, mas foi realmente desde que eu saí da universidade, até antes, porque eu comecei a trabalhar e ainda estava a terminar o curso, tive 20 anos na área da construção, em 12 países diferentes a acompanhar projetos, grandes projetos. Mas o que é facto é que a literacia financeira, ou melhor, as finanças pessoais e os investimentos, acabaram por entrar na minha vida de uma maneira muito eu acho que é como acontece na maior parte das pessoas quando tem algum problema financeiro. E no meu caso, isto aconteceu quando eu tinha 17 anos de idade, com a falência dos meus pais. Portanto, nós somos de uma família grande, nós à época éramos 5 filhos, com mais os meus pais e a minha avó, portanto nós tínhamos um agregado familiar grande, e vivíamos muitíssimo bem, portanto muito acima daquilo que era considerado a média nacional. E como a maioria das famílias, quando começou a haver problemas financeiros, não foi partilhado com os filhos numa tentativa de proteção. Os pais, eu acredito que façam sempre isto numa perspectiva de que não querem preocupar os filhos, acreditam que vão conseguir resolver o problema atempadamente, que não foi o caso. É óbvio que quando nós falamos de uma falência de uma família não é uma coisa que aconteça do pé para a mão, foi uma coisa que se foi arrastando ao longo do tempo, mas realmente no verão de 1997, que é precisamente o ano em que eu entro para a universidade, eu acabo por ter que ser informada de que não havia dinheiro para eu poder estudar. E, portanto, foi assustador, não é? Para quem tinha uma vida muito acima da média, de repente ver-se confrontada com esta situação, é mesmo muito assustador. Com 17 anos de idade é muito assustador, porque é de repente... E ter essa experiência também desperta para a necessidade de educar os outros para... Exatamente, ou seja, como há aqui... Eu acabo há depois um tio que me ajuda e que me dá uma mesada, portanto tudo começa exatamente da mesma maneira que eu hoje acabo por ser um dos pilares fundamentais daquilo que eu ensino. O meu tio acaba por me dar uma mesada restrita e, portanto, não havia sequer margem para que, no caso de falhar, de eu poder pedir mais, portanto isso estava completamente fora de questão. Dizer que eu fali várias vezes durante este processo e, portanto, eu aprendi como a maioria dos portugueses aprende, só que muito mais cedo. Okay, portanto, sim, por tentativa e erro. Uma idade ainda bastante precoce para aquilo que é. Eu hoje acho que até tem que ser mais precoce, claro, mas muito precoce para a época. E o que é que isto fez? E fez com que eu começasse, naquela altura também, a informação não é o que é hoje, e portanto nós, para procurar qualquer tipo de informação, ou era, lá está, junto das instituições financeiras, bancárias e etc., ou bibliotecas, livros, e era por livros, não havia internet, basicamente, nós ainda era uma altura que a internet ainda era muito rudimentar, e portanto o meu interesse começa por uma necessidade pessoal. A vida acontece, eu formo-me em engenharia, faço todo um percurso na área da engenharia, e ao contrário da maioria das pessoas, quando recebe o seu primeiro ordenado, eu não comprei um carro, eu fiz o meu primeiro PPR em 2003, portanto ainda numa altura que também não era um instrumento financeiro assim tão... nem tinha os benefícios fiscais que tem hoje, etc, etc. A vida acontece e eu sou mãe aos 34 anos, portanto muitos anos mais tarde.
E é curioso que quando o Tomás faz 1 ano, meu filho mais velho faz 1 ano, eu não sei, hoje consigo entender, mas à época eu não sabia explicar muito bem, mas eu tinha assim uma espécie de uma necessidade muito grande de querer introduzir o tema dinheiro com o meu filho. E eu achava eu, não é? Porque era uma coisa que para mim já era normal, já lidava bem, portanto eu já dominava as finanças pessoais e até fazia vários investimentos, achava que tinha o conhecimento mais do que necessário para ensinar finanças básicas ao meu filho. E queria ser fácil, não é? E queria ser muito simples. E nada mais errado, não é? Porque educar financeiramente as crianças não tem nada a ver do que literar financeiramente os adultos. Isso é interessante, porque eu li uma frase sua que dizia que educar é mais que garantir o presente, é preparar o caminho para que os filhos possam caminhar sozinhos com segurança. E isso inclui um plano financeiro, uma visão de futuro. Daí a importância de falar do dinheiro em família, não é? Porque da nossa experiência, aquilo que nós presenciamos aqui na DEC, quer nos atendimentos, quer nas formações de literacia financeira que vamos fazendo, é que falar de dinheiro em família é tabu. É tabu, completamente. Eu costumo comparar falar de dinheiro a falar de sexo. E eu gosto de trazer às vezes estas comparações assim mais chocantes, porque é uma realidade, porque nós estamos a falar de emoções. Quando estamos a falar de dinheiro, por isso é que eu coloco ao mesmo nível de falar de sexo, que ainda é um tema que também é muito tabu. Porque ao contrário do que as pessoas imaginam, a educação financeira não é sobre números. Não é sobre números, é sobre emoções, é sobre comportamentos, é sobre inteligência emocional e, portanto, quanto mais cedo nós iniciarmos este processo, mais consciente e mais mecanismos nós vamos conseguir arranjar até para combater os nossos vieses comportamentais, que é isto que as pessoas não entendem. Que todos nós temos vieses comportamentais, nós temos que nos conhecer e ir percebendo quais é que são os nossos vieses comportamentais e arranjar aqui mecanismos para, ao fim e ao cabo, os bloquear ou tentar mantê-los os mais controlados possíveis, porque não há, eu costumo dizer que é assim, ninguém vive sem crenças e ainda bem que elas existem, porque não existem só negativas, existem positivas. Temos é que ter aqui uma noção de como é que nós somos, como é que nós nos comportamos, qual é que é o estilo de comportamento que nós temos face a um conjunto de situações financeiras e nós com isso vamos mapeando quais é que são os nossos vieses comportamentais. Isto em adultos. Em crianças nós temos a vantagem de conseguir de construir aqui um sistema de crenças e de uma inteligência emocional e das famosas soft skills que hoje em dia tanto se procura e que nós temos esta oportunidade desde muito cedo de fazer com as crianças e de moldar não é? De forma intencional, que eu acho que é aqui que tudo muda. E portanto quando falava que as famílias não falam de dinheiro tem a ver com isto, porque é necessário as pessoas desmistificarem que o dinheiro não é um fim, é um meio para atingir seja aquilo que for. E enquanto isto não passar a ser conversa de café, como eu costumo dizer, ou de mesa de jantar, não é? E ainda houver aqui este preconceito ou pré-conceito de que o meu filho não tem que saber quanto é que eu ganho, porque senão vai contar aos amigos, é coisa de adultos, responsabilidade dos pais e que é muito para lá disto. Podemos virar o tabuleiro a nosso favor, é uma ferramenta de gestão. É uma ferramenta de gestão. Ora, como é que nós ensinamos os pais a lidarem com essa ferramenta para eles ensinarem aos filhos como é que podem manuseá-la? Isso é espetacular essa pergunta, porque normalmente eu costumo dizer que é a objeção que eu mais vezes tenho, que é, ok Cristina, isso é tudo fantástico, mas se eu não sei para mim, como é que eu vou ensinar ao meu filho? E eu costumo dizer que é assim, o caminho faz-se a caminhar. E a melhor maneira que nós temos de ensinar aos nossos filhos é que nós não somos perfeitos e que nós também falhamos e portanto que nós também aprendemos e que vamos aprender para o resto da vida e isto cria logo uma conexão incrível aos filhos que é primeiro, e ao contrário do que as pessoas imaginam, quando nós começamos a educar financeiramente os nossos filhos não é um projeto só a longo prazo. Nós temos muitos resultados a curto prazo e este que eu vou falar agora é um deles. Porque quando nós conseguimos criar um vínculo num assunto que é muitas vezes tão tabu, isto abre canais e ligações na família que eram inimagináveis. E isto quer dizer o quê? Que, primeiro, o filho deixa de ter a probabilidade do filho chegar à fase da adolescência e ver o pai como super-herói e depois de repente ter um choque de realidade, dizer assim, calma, que isto afinal a vida não é como eu pensei até agora, já não existe, ou a probabilidade disso acontecer é muito mais reduzida. Porquê? Porque eles conhecem uns pais que falham, que não sabem tudo, que quando não sabem vão aprender, ensinam os filhos que é possível aprender sempre, que ninguém sabe tudo e quando nós não sabemos podemos ir procurar informação. E portanto isto é mágico.
Isto é magia a acontecer. Exato. Para além de que há uma percepção muito precoce, e eu tenho imensos casos que poderíamos estar aqui horas a falar sobre eles, da consciência com que as crianças vão ficando relativamente ao dinheiro. E quando a gente fala em consciência, não esperemos que seja de perceber, porque às vezes depois também existe esta coisa, não é? O meu filho aos 3 anos vai começar a investir. Não é nada disto. É muito mais simples do que isto. Mas vai ser uma criança que muito rapidamente, porque o processo com eles é muitíssimo rápido, vai ter muito mais consciência das compras que faz, de poupar. Eu só para contar este episódio, que às vezes é mais engraçado explicar através de histórias. E foi este fim de semana. Nós estávamos a ver já não sei, eu estava a ver um noticiário e os meus filhos estavam a brincar e a minha filha mais pequena, que tem 6 anos agora, ouviu na televisão alguém a falar que é muito difícil poupar. E de repente a minha filha vem ter comigo e diz assim: mãe, poupar é a parte mais fácil. Gastar. Exato, não é escolha. Gastar é que às vezes é porque tem a escolha envolvida. Exatamente. Ou seja, o que é que eu fiquei super orgulhosa, não é? Claro que estamos a falar também, e eu gosto sempre de dar essa nota, os meus filhos são educados financeiramente desde muitíssimo cedo, desde que nasceram, mas é óbvio que é um motivo de orgulho, mas mais do que um motivo de orgulho é nós percebermos que quando nós introduzimos as metodologias, as técnicas e as ferramentas certas, nós temos este resultado. Ou seja, para a minha filha, o poupar é a parte mais fácil, porque assim que ela recebe, ela mete uma parte de lado e já não tem que pensar sobre aquele assunto. Já sabe para o que é, que vai ser ou para um sonho, para comprar qualquer coisa para ela, ou para fazer o dinheiro crescer, que é assim que ela neste momento ainda, no universo dela de 6 anos, que nós trabalhamos a história que a gente chama o tesouro, que ela ainda não sabe, e portanto ela tem lá uma imagem dela do que é o tesouro e nós muitas vezes materializamos o que é o tesouro para ela, não é? E ela para ela... Mas sabe que é importante fazer crescer. Mas sabe que é importante fazer crescer, e depois tem a carteirinha dela, porque é aqui que está a magia. Ao contrário do que os pais e todos nós também somos criados desta maneira, que primeiro ensina-se a poupar e depois... Não. Nós precisamos de ensinar as crianças a guiar o carro. Exatamente. E guiar o carro é gastar, não é? E isso não quer dizer que não se faça a outra parte. E guiar o carro é ter que lidar com isto, que é as escolhas. Exatamente. Eu quando escolho A, eu obrigatoriamente estou a abrir mão de B. Há sempre uma perda, digamos assim. E esta realmente é a parte mais difícil e é aqui que está o busilis da questão e toda esta estrutura que eu acredito que vocês... vocês mais tarde apanham depois aqui esta... Nós sentimos muito, mesmo até a nível de formação em adultos, quando introduzimos aqui o lidar com dinheiro e com a família e com as crianças, o desafio que eu lanço é: levam os filhos ao supermercado. E a maior parte dos formandos diz: não, porque senão eles querem tudo. Mas que raiva, vocês não ensinaram os filhos a lavar os dentes, a tomar banho? E que é tão isso, não é? Porque é que não podem ensiná-los a ir ao supermercado e fazer escolhas? Muito curioso. E eles ficam assim a pensar. Basta mudar a perspectiva. Exatamente. E é muito curioso isso, porque eu costumo dizer que é assim: educar financeiramente os nossos filhos não é a gente sentar-se à sexta-feira para falar de dinheiro. É transformar o dia-a-dia numa sala de aula. E quando a gente consegue começar a ver com estes óculos da educação financeira infantil, a magia acontece. Porque e isto acontece muito com uma coisa que eu gosto sempre de começar por ensinar, que é assim: se nós percebemos como é que funciona o cérebro de uma criança, nós entendemos que temos na nossa mão uma coisa que muitos pais nem sabiam que tinham, que é previsibilidade. As crianças amam previsibilidade. E se a gente for a ver, nós temos no nosso poder enquanto pais o poder de mostrar o futuro aos nossos filhos. Quer dizer assim: nós vamos ao supermercado, vai acontecer isto, isto e isto, tu vais poder comprar ou não, tu vais poder escolher ou não, e isto é mostrar o futuro. Quando nós chegamos lá, a probabilidade de haver uma birra é muito menor, porque nós só temos que lembrar. Vai acontecer numa primeira vez, numa segunda vez, é possível, mas nós só temos que nos relembrar do acordo que nós fizemos. E às vezes o acordo não tem que ser feito 3 dias antes, pelo contrário, é no caminho. Pode ser 2 minutos antes de entrarmos no shopping, 2 minutos antes de entrarmos no supermercado. E o supermercado eu costumo dizer que é o paraíso da educação financeira. Quer dizer, muito. Pode tirar para adultos, não é? Imensas lições. E eles, lá está, são esponjas, eles absorvem tudo e são ótimos a cumprir promessas. Mais do que os adultos. Eles adoram missões. Porque eles, se prometermos como como eles dizem... É verdade. Aliás, eu costumo brincar a dizer que é assim: deem uma missão ao vosso filho, por exemplo, no supermercado, a dizer assim... dizer, por exemplo, hoje viemos comprar fruta e digam as frutas que vocês
planearam comprar, sei lá, bananas, laranjas, maçãs e peras, e experimentem pôr uma manga, eles vão ser os primeiros a dizer assim, não estava na lista. Sim. Eles adoram missões, e é aqui que está eu não gosto de dizer truque, porque isto não é um truque, mas é aqui que está a mudança, a ferramenta, que é para as crianças tem que ser tudo lúdico, tem que ser tudo na linguagem deles. Os desenhos animados falam a linguagem dos nossos filhos, não é por acaso, não é? Porque não é só pelas cores, é porque falam a linguagem dos nossos filhos. É lúdico, é divertido. As crianças brincam. Eficaz de passar a mensagem. Exatamente. As crianças, observem os vossos filhos a brincar em casa e vocês vão ver que 80% das brincadeiras dos nossos filhos são a mimetizar comportamentos da família. Olhem, observem e vocês vão ver. Então isto significa o quê? Que nós somos um espelho, obviamente, mas nós temos a capacidade intencional de transformar as brincadeiras, para eles continuar a ser uma brincadeira. Exato. E para nós é uma forma de transmitir conhecimento. E para além desta brincadeira e todas estas ferramentas que nós podemos ir dando, a escola também pode desempenhar aqui um papel fundamental, não é? Sem dúvida. À semelhança do que aconteceu com o projeto da reciclagem, que foram os miúdos que trouxeram para casa a preocupação com o ambiente e o separar a embalagem, acha que a literacia financeira pode desencadear este gatilho de despertar nos jovens esta curiosidade sobre o dinheiro e eu vou responder sim e não e trazerem isso para casa e despertar a curiosidade dos pais? Eu vou responder sim e não, porque eu também fiz parte do projeto da reciclagem em Portugal, exatamente em 2003. Qual é a minha tese relativamente a isto? Mais uma vez voltamos à parte emocional. Quando nós estamos a falar de resíduos, não estabelece na maioria das famílias ou qualquer tipo de reação emocional na família, não é? Qualquer tipo de sentimento. E aqui os pais abrem uma janela para os filhos porque admitem que sim senhora, é possível que os filhos nesta matéria saibam mais do que eu. No dinheiro pode não acontecer. E no dinheiro isto não acontece. É exatamente por isso é que eu faço o paralelismo ao sexo, que é um miúdo agora de 4, 5 anos não me vai ensinar, uma coisa é ensinar-me a separar lixo, porque era uma coisa que não existia no meu tempo, não, é inócuo, não exerce sobre a minha inteligência emocional ou sobre o meu estado emocional nada. Ou na maioria, não gosto de dizer, não gosto de fechar as coisas em sim ou não, ou nunca, mas na maioria das pessoas, na maioria das famílias. Pode não transpor a barreira. Não transpor a barreira. Quando estamos a falar de dinheiro não é assim. Mas, no entanto, eu acho e considero que é essencial haver educação financeira nas escolas. Primeiro, por uma questão de igualdade, de oportunidades, porque é a única maneira que nós temos de ter aqui um elevador social, porque famílias com muito mais capacidade de acesso ao conhecimento, com outras preocupações financeiras que não a da segurança. Quando nós estamos a falar de famílias em escassez absoluta, esta família não tem disponibilidade mental para estar preocupada em explicar ao filho, está preocupada em pôr comida na mesa e em pagar as contas ao fim do mês, não é? E, portanto, a escola aqui neste núcleo tem um papel fundamental. E mais que não seja porque começa a democratizar a história de falar sobre dinheiro. E então tem esse mérito de também, ao fim e ao cabo, quebrarmos o tabu, não é? Sem dúvida nenhuma. E, portanto, eu considero, e inclusivamente no meu livro eu falo muito sobre isso e tenho vários vídeos até a falar sobre a questão da escola. Para mim, a escola tem que ser um parceiro das famílias, exatamente como já é na área das restantes áreas de educação. Claro que podíamos falar agora aqui sobre a escola em si, as metodologias, mas isso seria uma outra discussão. Outra conversa. O importante é que sejam aqui parceiros das famílias. Sem dúvida nenhuma. Agora, incluindo isto é possível começar a ser feito em casa, tem que começar a ser feito em casa e a escola é um parceiro essencial nisto. Não só para, nas famílias que já o fazem, ser um complemento, e nas famílias que não têm este acesso ou que nem sequer estão ligadas para esta realidade, ir-se começando a quebrar este tabu sobre o dinheiro. Podia dizer que aqui a pedra basilar da educação financeira infantil é a mesada ou a semanada. Podemos ir por aí, é a primeira pedra que nós devemos colocar para a construção desta casinha. É os sonhos? São os sonhos. Devemos começar por aí, idealizar os sonhos, como é que podemos lá os chegar? Sonhos, porque é assim, as crianças são muito literais e precisam de materializar tudo. E tem a ver com a questão da maturidade do cérebro, não é? Nós temos alguma capacidade de abstração por força de nós termos um cérebro muito mais maduro, mas mesmo nós, há coisas
que nós não conseguimos sequer imaginar porque nunca tivemos acesso a isso. Eu costumo dizer que é assim, nós só conseguimos sonhar coisas para o futuro das quais ou já vivemos, ou já conseguimos ver, ou coisas que nós nem sequer sabemos que existimos, nós nunca projetamos para o futuro. Portanto, as projeções do futuro são feitas sempre com base na memória passada. Seja ela vivida, experienciada, obtida através de conhecimento, etc. Com as crianças isto nem sequer existe, porque as sinapses ainda nem sequer estão formadas, não é? E, portanto, com as crianças nós temos que ser muito visuais. Os sonhos... primeiro o sonho. O sonho, porquê? Visualizar. Como é que eu consigo colocar uma criança extremamente motivada para alguma coisa? Conectando-me emocionalmente a essa criança, com algo que essa criança quer muito. Quer muito. E mais uma vez, pode começar pelo brinquedo, mas mais tarde nós conseguimos evoluir para experiências. O sonho é, sem dúvida, a força motriz de todo o processo de educação financeira infantil. Então, quando os pais decidem atribuir uma semanada à criança assim mais pequenina, antes de falar, vai dar asneira. Eu costumo dizer que é montar o castelo ao contrário. É um dos erros mais comuns. É muito comum. Há outros assim de apontar logo. Há imensos. O mais comum aqui em Portugal é a remuneração de notas de escola. Eu ouço outro muito interessante nas crianças pequenas, que é: os meus pais dão-me semanada se eu arrumar o quarto. Se eu arrumar o quarto, pronto. Também com as tarefas domésticas, pronto. Normalmente até quando se fala deste erro, normalmente é ligado a isso, é tarefas domésticas e remuneração de notas de escola. Em Portugal, tipicamente, é muito mais pela remuneração de notas de escola do que propriamente, desempenho escolar, do que propriamente as tarefas domésticas. Mas existe essa dimensão também cá. Porquê é que está tudo errado? Nós não temos que fazer tudo na nossa vida com o propósito de ter uma remuneração financeira. Nós temos que arrumar a casa, temos que ter bom desempenho escolar e, acima de tudo, para boa convivência em família, o desempenho escolar, acima de tudo, para mim, não é? Claro. Eu costumo brincar a dizer que é assim, um mau funcionário ou um mau colaborador, ele não vai passar a ter brilho profissional se eu lhe pagar 1 milhão de euros por mês. Pois. Não vai. Quando nós metemos dinheiro ao barulho a dizer assim, não, eu só faço melhor se tu me pagares, está tudo errado. Exato. Porque isto não vai acontecer nunca. E então nós começamos a montar este castelo com as crianças assim, e depois ficamos muito impressionados e até furiosos, quando depois pedimos aos nossos filhos para ir buscar um copo de água à cozinha, e os filhos a primeira vez nos mandam aquela que diz: quanto é que me pagas? E o pai fica possesso, ou a mãe. Nem sabem de onde é que vai. Mas a verdade foi quem lá instalaram. Eu costumo dizer que é assim, as crianças, ao contrário também, não são manipuladoras, as crianças estão em teste completamente. E elas validam comportamentos. Como é que a criança vai perceber se está a fazer mal ou bem? Consoante a reação que os adultos têm quando ela faça um determinado comportamento. A gente tem que entender que o comportamento é a ponta final de alguma coisa que surgiu no nosso cérebro. Portanto, a gente começa por sentir alguma coisa que gera uma emoção e essa emoção vai gerar um comportamento. O comportamento é a ponta final. E nós, quando juntamos dinheiro ao comportamento, nós estamos a recompensar ou a penalizar o resultado, que é o que acontece também com a escola. Se nós recompensarmos o percurso, o resultado é uma consequência de algo. E, na verdade, o dinheiro é isto. O dinheiro é uma consequência de alguma coisa. Se nós pensarmos nisto, o que é normal? É tudo o que nós fazemos no percurso há de gerar um resultado. No caso financeiro pode ser em termos de comportamentos e o comportamento final pode ou não gerar um resultado financeiro. Mas a magia está no processo. Voltando à pergunta inicial da questão da mesada. Quem não está disposto a querer utilizar a mesada ou a semanada, que é o mais correto, de forma intencional com os nossos filhos, ou seja, que é uma ferramenta dos pais para ensinar os filhos a gerir dinheiro, a multiplicar dinheiro e a tomarem decisões financeiras mais conscientes, se acham que é apenas dar dinheiro e agora vai à tua vida, então não dê. É preferível não dar? Sinceramente é preferível não dar. Porque o que vai acontecer no meio disto é muito mais conflitos entre famílias. Porque o filho vai ter um conjunto de comportamentos que ele está a fazer por tentativa e erro, que os pais vão achar que ele está a ser irresponsável, que não dá valor ao dinheiro, que está a ser ingrato, e depois vem este conjunto de coisas, todos estes problemas associados, que vão gerar ainda mais afastamento entre esta família. E, portanto, quando nós utilizamos a educação financeira infantil, aquilo que a gente consegue fazer é desaparecer este gap que existe aqui. E o dinheiro passa a ser mais uma ferramenta de união da família e não de desunião.
Cristina, muito obrigada por esta conversa, pelos seus esclarecimentos, pelas suas dicas. Foi um prazer tê-la connosco, uma grande honra até. A quem nos ouve, não percam o próximo episódio do DECPod e até lá acompanhem-nos nas redes sociais. Até breve. Muito obrigada.